Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, servidores e servidoras do município, minha ajudante de gravação, que é Beatriz, é a equipe da rádio, do estúdio, na pessoa do Bandeira, internautas. Hoje são 20 de julho de 2024, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque. Programa realizado pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, que traz assunto de interesse dos servidores do município. E para hoje temos dois assuntos importantes, que é a campanha salarial e o precatório do Fundef. E antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a gente está nesse mês de julho com um horário especial de funcionamento lá na nossa sede, também nos nossos telefones, de 7h30 às 12 horas, né? Esse horário vai até o dia 31 de julho, a partir do dia 1º de agosto, voltaremos ao normal. Você pode nos procurar na nossa sede, Rua Dias Ferreira 103, ao lado da Ponte Metálica, ou pelo WhatsApp 97233133 ou pelo telefone fixo 34410046, especialmente nesse mês de julho, de 7h30 da manhã às 12 horas. E agora, gente, o nosso primeiro assunto aqui, que é a campanha salarial, né? É bom a gente só recapitular algumas coisinhas. Todo ano, a gente tem a campanha salarial, onde a gente reúne a categoria, aprova e a assembleia quais são os pontos pelos quais a gente vai lutar naquele ano. E a gente já, em aprovando isso, a gente pede audiência com a administração, leva os anseios da categoria. A campanha salarial são os anseios da categoria, é aquilo que a categoria está precisando, é aquilo que cada uma das subdivisões da categoria de servidores, né, está precisando, é aquilo que precisa fazer para os aposentados, é aquilo que precisa fazer para os funcionários da saúde, é aquilo que precisa fazer para os da educação e por aí vai, né? E a nossa campanha salarial, né, tinha 15 itens na nossa pauta desse ano e a maioria deles o prefeito ainda está fazendo vista grossa, né? Porque a campanha salarial não é só o reajuste salarial obrigatório, que foi só o que o prefeito do Quixeramobim fez esse ano, né? Só isso mesmo. Deu só o percentual obrigatório. Aí, se ele deu o percentual obrigatório dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, percentual obrigatório dos professores e do salário mínimo, pronto. Já resolveu, já cumpriu a lei, né? Não cumpriu a lei ainda, não. Ontem uma pessoa estava dizendo, o prefeito não respeita o sindicato, não. O sindicato pediu aumento, o prefeito não deu. Eu queria só fazer uma pequena correção, que esse desrespeito não é ao sindicato, ou pelo menos não é só a entidade que representa a categoria, ele é principalmente a categoria, certo? Quando o prefeito ele não dá um reajuste ano após ano para os servidores que ganham acima do salário mínimo, por exemplo, que estão aí há mais de uma década sem uma reposição, sem um único reajuste, quando ele faz isso, ele está desrespeitando fisioterapeutas, fonoaudiólogos, intérpretes de Libras, quem mais? Assistentes sociais, psicólogos, esse pessoal que ganha acima do salário mínimo, médico veterinário, só lembrando alguns aqui que estão nessas categorias de desrespeitados pelo prefeito. É um desrespeito, sim, senhor prefeito, à categoria. E quando ele também não dá uma reposição salarial anual para os servidores inativos, né, aposentados, que ganham acima do salário mínimo também, ele também está desrespeitando toda essa categoria de servidores que já passaram aí anos, 30, muitos mais de 30 anos, trabalhando, prestando serviço à prefeitura, né, prestando serviço à população, e na hora que se aposentam, leva o que da prefeitura? A falta de respeito, o descaso. Isso é uma falta de respeito, sim, né?
Tanto é a falta de respeito com os ativos quanto com os inativos, porque quem faz a máquina da prefeitura funcionar são os servidores. Os ativos estão fazendo agora, e os inativos já passaram anos e anos a fio fazendo a mesma coisa e agora estão lá no seu repouso remunerado merecido, né? Mas é o desrespeito geral também. O piso da enfermagem, né? O prefeito, ele faz a complementação da enfermagem, aí ele recolhe contribuição por exemplo, do todo, da complementação, mas não dá amparo nenhum para os profissionais da enfermagem, não entra no piso, não vai incidir numa aposentadoria, numa licença, nada. É só recolher mesmo o dinheiro, ficar com o dinheiro, né? É a mesma coisa que ele faz com os professores, que recolhe o dinheiro anos e anos a fio dos professores, da ampliação dos professores, recolhe para o que preve, e na hora de amparar o professor, tá aí a confusão, não tem amparo. Passou 30 anos ou 25 anos pagando previdência por 8 horas e na hora de aposentar só 4 horas, né? É esse caso. E não são só professores aqui, né? São muitos servidores da saúde também. Os servidores da saúde, a maioria já passaram em outros concursos e resolveram, mas ainda tem, eu acho que um pouco mais de 20 pessoas na saúde que também é o mesmo caso. Tem ampliação de carga horária e na hora que vai se aposentar dá problema. Dá problema aí, ó. Bote tempo e ação judicial para resolver, né? E isso também é desrespeito ao servidor, viu, seu Cirilo Pimenta? É porque a pessoa achou que o Cirilo ele está desrespeitando o sindicato. Tá não, viu? Quer dizer, está também, mas ele está desrespeitando principalmente a você, servidor do município, servidora do município, que ou já passou anos e anos a fio da sua vida, dando sua vida lá trabalhando, ou está fazendo isso agora, certo? O desrespeito maior é contra você. É um desrespeito à entidade que representa a categoria, o prefeito fazer vista grossa para as nossas reivindicações, muitas vezes, mas o respeito, principalmente, o desrespeito, principalmente, é a você, né? Porque ele deve respeito tanto ao servidor quanto à entidade, né? E assim, aí vai também, continuando aqui o assunto, já que eu tratei dele, né? Os professores, por exemplo, os professores aposentados que têm direito ao piso salarial do magistério extensivo, eles não recebem, né? Não recebem esses direitos, né? Os professores são duplamente penalizados, né? Porque eles recebem desrespeito 2 vezes quando aposenta. Primeira vez porque não recebe o piso salarial que eles têm direito, e a segunda vez porque também nem a reposição para quem ganha acima do mínimo eles recebem anualmente. Aí o seu salário vai defasando, e quando dá fé já tem muitos professores ganhando um salário mínimo na sua aposentadoria, porque só por falta de reposição e de cumprimento da lei e falta de respeito, né, também. Esse precatório agora que está pagando, já eu falo do precatório, mas eu vou falar só a questão também, a gente não achou nada respeitoso por parte do município pagar do jeito que pagou, ou seja, pagar uma parte, depois outra. Olha, gente, na outra vez, e ele não combinou isso com ninguém, ele não falou nada para ninguém. A gente teve uma reunião com a administração. Eu lembro nessa reunião, o rapaz da comissão, aí ele marcou a data do pagamento, né? Que era dia 11, ia pagar dia 11. O rapaz que faz o trabalho lá de levantamento, o processo lá, que coordena lá o processo, ponderou que esse tempo, daquele dia que a gente estava até o dia 11, era pouco tempo, né? Mas os representantes lá
do alto escalão que estavam lá, notadamente o procurador-geral e o secretário de Finanças, disseram: não, mas dá tempo. E tá aí, pagou uma parte, porque segundo a administração justificou, não deu tempo de fazer todas as folhas, né? Aí tá pagando outra hoje, mas já já eu falo disso, né? Já já eu falo sobre isso. Era só para mencionar aqui que isso também é uma falta de respeito, né? A prefeitura devia ter feito a folha de pagamento completa, né? Todo mundo junto, aposentados e ativos, igual ela fez da outra vez, né? Naquele precatório do ano passado, igual ela fez da outra vez. Aí sim, marcar a data de pagamento. Porque precisava marcar a data para o pagamento? Precisava. Mas era para ter colocado um tempo suficiente para dar tempo de fazer todos os trabalhos, para não desgastar ainda mais, né? Porque desgastou mesmo, né? Desgastou muito. Por quê? Principalmente porque quem não recebeu foram as pessoas mais idosas, as pessoas que já estão aposentadas, né? Os professores e professoras que já estão aposentados e aposentadas. Então essas pessoas se sentiram desrespeitadas, e com toda a razão, e a gente concorda com elas, né? Aí ainda pode dar um reajuste agora, nessa época, agora no mês de julho? Pode, mas aí é uma coisa, um percentual muito pequenininho, né? O doutor Valdeci mandou parecer pra gente, dizendo que ainda pode, mas aí já é um percentual bem pequeno, já é o valor da inflação desse período, né, de janeiro a junho. Então é um percentual bem pequeno, bem diferente do que a gente solicitou, né, no início do ano, né, que a gente solicitou, repondo só as perdas bem recentes, 30% para os servidores que ganham acima do salário mínimo. Mas aí a prefeitura vai enrolando até perder os prazos, porque esse ano é ano de eleição, não pode conceder reajuste assim de qualquer jeito, tem as regras, né? E pelas regras de um ano eleitoral, agora nesse momento ainda pode conceder uma reposição salarial, pode, mas é um percentual bem pequeno. Mas nem esse percentual pequeno, né, o prefeito dá, porque há um mês atrás a gente teve uma reunião com a administração e eu falei sobre isso, e eles disseram que não pode dar percentual nenhum. Por isso que a gente solicitou um parecer. E segundo o nosso advogado, pode sim dar um percentual pequeno, mas pode, viu, de reajuste. Mas se a gente vai deixar para o próximo programa, porque o parecer chegou agora, a gente ainda vai analisar, vai fazer o ofício, enviar para o prefeito e no próximo programa a gente detalha isso daqui. Agora, pessoal, vamos entrar no assunto precatório. Eu vou começar aqui lendo o comunicado do escritório de advocacia Dr. Valdeci Alves, que já foi lido na semana passada, mas tem outras coisas a acrescentar depois da leitura. Eu vou ler o comunicado de novo, tá bom? Olá, professores e professoras de Xeramobim, passando para parabenizar a todos e todas por mais essa vitória, que foi a liberação da primeira parcela do precatório do Fundef de Xeramobim, que, de acordo com o cronograma publicado pela administração, será pago até o dia 11/7/2024. Parafraseando Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Pode até parecer que foi fácil, mas, no entanto, precisou de 2 visitas a Brasília para consulta presencial nos autos, além de audiências com assessores da Justiça Federal, várias consultas online no sistema e algumas assembleias dos servidores públicos municipais de Xeramobim, onde foi aprovada a entrada do Sindicec como terceiro interessado em todas as ações que envolvesse cobrança das diferenças do Fundef de Xeramobim e a contratação do escritório Dr. Valdeci Alves para representar os interesses dos professores e professoras nessas ações. O contrato entre o Sindicec e o escritório Dr. Valdeci Alves exclui pagamento de verbas indenizatórias, ou seja, ações extras que envolvam recebimento de recursos, como, por exemplo, a bem-sucedida ação que cobra as diferenças do FGTS, onde mais de 100 servidores e servidoras já receberam seus precatórios e pagaram 20% do honorário sobre os valores recebidos
e outras dezenas que aguardam pagamento. Por conta do valor do precatório do Fundeb de Quixeramobim e aprovado em assembleia da categoria, reduzir para 10% de honorários sobre os valores recebidos para professoras filiados ao Sindicec e 15% para os não filiados. Vários professores assinaram contratos, outros não, mas isso não foi motivo e nem será motivo para serem excluídos das ações, bem como o pagamento devido. Todo trabalhador é digno de seu salário. 1 Timóteo 5,18, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Quanto à forma de pagamento, será feita em transferência bancária nos formatos abaixo descritos. 1. Conta corrente, Banco do Brasil, agência 1605, dígito 5, conta 619, 116, dígito 9, Valdeci da Costa Alves, ou no Pix, valdeci.pix@gmail.com, aqui Valdeci com Y. Observação: cópia dos comprovantes serão entregues na sede do Sindicec. Observação número 2 aqui, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, viu? Tanto pelo WhatsApp do Sindicec quanto pelo meu ou pelo da Iracema, se você tiver o da gente, tá certo? Pode enviar o seu comprovante pelo WhatsApp que dá certo também. Fortaleza, 10 de julho de 2024, né? Lembrando que temos outras ações da Justiça que cobram outras diferenças que seguirão o seu curso normal. Aqui é o comunicado do escritório do Dr. Valdeci Alves, o nosso assessor jurídico, também nesse caso do precatório. Pessoal, agora vamos esclarecer aqui alguns pontos do porquê que a gente contratou o escritório do Dr. Valdeci Alves para acompanhar esse precatório, né? Assim, o precatório de 2006, né, que foi aquele que a gente recebeu no ano passado, ele foi depositado em março de 2022. A prefeitura executou, ou seja, transferiu para a conta dela em maio de 2022 e ela negou essa informação para o sindicato. Apesar do Dr. Valdeci desconfiava, ele achava o processo era em sigilo, processo físico lá em Brasília, que o Dr. Valdeci precisou ir lá para descobrir isso, né? A gente teve reunião com o prefeito 2 vezes em 2022 e ele dizendo que não tinha recebido esse dinheiro. A gente mandou um ofício perguntando e a prefeitura não respondeu o nosso ofício. Aí foi que entrou o doutor Valdeci na história e descobriu tudo, né, sobre esse precatório e findou que a nossa parte foi rateado em 2023, um ano depois, né? O precatório veio em março de 2022 e a gente foi receber a nossa parte, o nosso 60%, no final de fevereiro de 2023. E o doutor Valdeci não recebeu nenhum centavo por esse trabalho, por essa descoberta, pelas idas dele a Brasília 2, né, pelo menos. E já os advogados da prefeitura levaram 2.600.000, né? E se a gente não tivesse colocado o doutor Valdeci no meio, a gente não tinha recebido nada, nem um centavo da nossa parte. E por que a gente não foi por essa questão? Por quê? Porque a gente tinha pressa, porque a gente estava cafuscando, porque a gente estava investigando e não tinha condição da gente chamar a assembleia para poder aprovar se contratava advogado para fazer isso. A gente teve que fazer assim, sem aprovar nada. Como nada foi aprovado, não tinha como cobrar nada, né? Esse aqui ele achou porque ele sabe cafuscar as coisas, né? Mas não tinha como a gente chamar a assembleia e aprovar o honorário de advogado nesse caso. Aí o ponto 2, a prefeitura, ela fez um acordo com a União, né,
das diferenças de 98 a 2006, né, ela abriu mão com o aval da Câmara de Xeramobim. São mais de 52 milhões de reais, que 60% desses 52 milhões, desses pelo menos 52 milhões de reais, que pode ser muito mais, era nosso, 60% dele era nosso. A prefeitura abriu mão e disse: não, quero não, vou fazer um acordo aqui e vou dispensar esses 52 aí, sem nos consultar. E a gente estava lá na Câmara, na tribuna, protestando contra, mas mesmo assim a Câmara aprovou. Então, com o aval da Câmara, ela abriu mão do nosso dinheiro. E a gente está correndo atrás, né? Por quê? Porque aí sim, aí a gente chamou a Assembleia, aprovou contratar o doutor Valdeci para defender os nossos interesses nessas ações. Certo? Em todas elas, em todas as ações que envolver precatório, inclusive a do Fundeb, da qual eu falei na semana passada, já está aprovada a contratação do advogado, né? E uma coisa importante, gente, a falar também, é que o contrato do Sindicec com o Dr. Valdeci, ele não inclui verbas indenizatórias. Aliás, os contratos dos advogados, de um modo geral, a gente é entidade pequena, né, que paga pouco ao advogado e os contratos geralmente excluem verbas indenizatórias, que são trabalhos que eles cobram da pessoa que recebe a indenização, uma porcentagem, né? Mesmo a pessoa sendo filiada, normalmente é uma porcentagem menor. O doutor Valdeci, por exemplo, cobra 20%. Pela tabela da OAB, o advogado que ganha causa indenizatória, ele pode cobrar até 30% do valor que a pessoa recebeu, o advogado pode cobrar, né? Mas o doutor Valdeci cobra 20% para os nossos filiados. É o caso agora do precatório, só é 10%, né? Porque é mais gente, é um caso mais coletiva, só é 10% para afiliado e 15% para não filiado. E este é o porquê de se cobrar porcentagem em causas indenizatórias. É por conta do contrato que a gente assina com os advogados. Outra coisa, pessoal, aqui no entorno da região central, né, aqui no nosso sertão central, apenas o município de Canindé já pagou o seu precatório do Fundef, e o município de Boa Viagem pagou a primeira parcela e Quixeramobim está pagando a primeira parcela, né? Todos os outros ainda estão com os seus processos em andamento, e todos os outros municípios têm os seus advogados aprovados pela categoria, porque é necessário o advogado da categoria acompanhar essas ações. Porque, gente, a gente, infelizmente tem que dizer, a gente, não só nós do Quixeramobim, mas também dos outros, a gente não confia muito bem na gestão, não. Veja o que eu acabei de falar no início, né? Eu falei lá no início, o trabalho que deu para a gente descobrir que a prefeitura tinha recebido parte do precatório e o trabalho que deu para ele vir para nossas contas. Demorou 1 ano para a gente receber a nossa parte. Vocês lembram? Mas eu vou citar 2 municípios aqui, Ubajara e Fortaleza. Os professores de Ubajara e de Fortaleza não tiveram a mesma sorte que nós, né? De ter um advogado que estava cafuscando e descobrir. Porque em Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio, ele recebeu do precatório do Fundef de Fortaleza mais de 300 milhões, quase 400 milhões de reais. E até hoje, isso no tempo que o Roberto Cláudio era prefeito, viu ainda? E até hoje, os professores não receberam 1 centavo dos seus 60%, porque ele gastou o dinheiro todinho e não pagou a parte dos professores. E os professores de Fortaleza estão brigando na justiça pela sua parte, ainda, até hoje. Outro município, Ubajara, aconteceu a mesma coisa. O prefeito recebeu o dinheiro, gastou o dinheiro todinho e não entregou 1 centavo da parte que deve
aos professores. Os professores de Ubajara também estão brigando na justiça para receber a parte dele. E isso, ó, já faz anos também, viu? Era no mandato anterior, não era nem nesse prefeito desse mandato agora. Então, pessoal, é por isso, por essas e outras, né? Quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, você bota a sua na água, né? Bota a sua de molho para ficar molhadinha, para não incendiar também. Aí tem como a gente confiar, dizer assim, não, os prefeitos são gente boa, eles vão pagar? Não tem, tá aí os motivos. É por isso que a gente contrata advogado, tá certo? Para acompanhar a causa. É para garantir que a nossa parte venha para nós. E a gente precisa pagar por isso também, né? Até porque os advogados da prefeitura, desse precatório que foi aprovado, né? 48 milhões de precatório, de dinheiro precatório, cerca de 10 milhões é só para os advogados da prefeitura, viu? Aquele escritório de advogado lá, o não sei o que, o azedo lá, que ele contratou. Tá no, desculpe falar assim desse modo, mas tá no acordo, né? O escritório lá. Então, aquele escritório que são os advogados da prefeitura levaram 10 milhões, né, desse dinheiro. Então, por que a gente tem o nosso advogado que vai garantir que a gente receba a nossa parte? Já aprovamos aí no ano passado que precisava da ajuda dele para garantir a nossa parte, né? Se não fosse a intervenção dele, a gente não tinha recebido do outro. E a gente tem uma grande parcela de certeza que se não fosse a intervenção dele, a gente também não receberia a parte desse que a gente está recebendo, tá certo? Até porque o processo era no sigilo. Se não fosse pela nossa intervenção, provavelmente ainda estaria no sigilo e a gente nem saberia que esse dinheiro está saindo, né? Então é isso. Quando a gente tem uma causa grande, a gente precisa correr atrás para ganhar. Só ganha as causas quem corre atrás. É o que nós estamos fazendo. E a gente está lá também para garantir, né? Para pelo menos para procurar reaver toda a maior parte desse dinheiro que a prefeitura abriu mão, né? Esse dinheiro ainda não está perdido não, porque nós ainda estamos brigando por ele. E ainda sobre o pagamento da primeira parcela do precatório, no último dia 11 saiu para cerca de 600 pessoas. Ontem aí no dia 19, né, que hoje são dia 20, mas esse programa foi gravado à tarde do dia 19, eu falei com o RH e estavam organizando o pagamento de cerca de 400 pessoas, né? Todas essas pessoas, tanto aquelas 600 da semana passada, como as cerca de 400 dessa semana, elas são pessoas que têm conta no Banco Bradesco, que pode fazer um pagamento coletivo, né? Quem formou conta em outro banco, os pagamentos são feitos de um por um, né? E é um processo mais demorado que vai ser feito pelo tesoureiro da prefeitura. Não vai mais ser feito pela equipe do RH, que é quem pode fazer um arquivo e passar todinho, certo? Todo mundo que está na lista de recebedores vai receber. Quem estava com tudo ok e tinha conta Bradesco já recebeu, né? E já está disponível, né? Porque ficava disponível a partir de 0 hora de hoje nas contas. E a gente espera que logo o restante das pessoas já recebam. Quem tiver alguma divergência, alguma coisa, se não saiu de alguma pessoa, você vai conseguir consertar. Você comparece qualquer erro. Se o seu não veio, se o seu veio errado, você comparece lá no RH da educação ou no RH da prefeitura e pede o conserto, né? Pede o ajuste do seu. Tem que sair direitinho, tal qual estava lá na lista de pagamento, tá certo? Naquela lista de valores. E no mais, pessoal, assim, ainda sobre
o 13º, pessoal, no início da semana a gente preparou aqui os ofícios para enviar, solicitando o pagamento da primeira parcela do 13º, mas não deu tempo protocolar nessa sexta-feira. Então a gente vai protocolar isso na próxima semana e fica para a gente fazer a leitura e os comentários no próximo programa. Uma boa tarde, um bom final de semana, até semana que vem.